Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, todo mundo bem, na paz? Eu tenho uma palavra para o teu coração que vai abençoar muito a sua vida nesse dia. Eu estou online agora pela minha página no Facebook e estou também online pelo meu Instagram, tá certo? E a palavra que eu quero liberar para o teu coração está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 14 e também o verso 23, que diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Verso 23: E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. O texto que eu li está lá em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 14 em diante. Esse texto aqui, ele vai falar a respeito de Saul, que vai ser atormentado por um espírito maligno. O versículo 14 diz que Deus havia se retirado dele, o Espírito de Deus havia saído de Saul, de forma que, ao sair o Espírito de Deus, vai aparecer um espírito maligno e vai entrar na vida de Saul. Saul não consegue ter paz, Saul não consegue ter alívio, Saul não consegue ter tranquilidade na sua vida. Alguns teólogos vão dizer que Saul aqui ele vai passar por uma opressão, por uma depressão. Ele não consegue viver uma vida de paz, ele está inquieto, e a inquietação que ele está passando é mediante a uma ação maligna que está ocorrendo dentro dele. O Espírito de Deus saiu e os demônios entraram na vida de Saul. E Saul, para tentar resolver esse problema, ele vai pedir auxílio aos seus criados. Alguém vai auxiliar Saul para que chame um homem para tocar para ele, para que assim haja paz no coração dele. E é isso que Saul vai fazer. Saul vai pedir um homem que toque bem, que saiba tocar bem. E no meio daquele grupo havia um jovem que conhecia Davi. A Bíblia não fala o nome desse jovem, mas ele sabia quem era Davi. E esse jovem vai falar para Saul de Davi. Vai dizer que Davi era um homem valente, um homem animoso, um homem de guerra, um homem que o Senhor estava com ele, que andava com Deus, um homem que tinha relacionamento com Deus, tocava bem, era um belemita, era valente, um homem de gentil presença e que também o Senhor era com ele. Imediatamente Saul vai mandar chamar esse moço. Esse menino é filho de Jessé. Nós estamos falando aqui do primeiro contato que Davi vai ter com Saul. Então o texto vai dizer que Saul vai dar uma ordem para que esses homens chamem Davi, que estava no campo cuidando de ovelhas. Os mensageiros vão até o campo, vão até a casa de Jessé e vão procurar saber quem era Davi. Quando encontram Davi, Davi vai aparecer em um campo cuidando de ovelhas. Percebe? Davi está dentro de um campo cuidando de ovelhas. Ele está apacentando ovelhas. Os mensageiros vão até Davi e vão levar Davi para o palácio. Através da autorização do pai Jessé, que é pai de Davi, Davi então vai para o palácio onde estava Saul. E ele vai, através da sua harpa, tocar para tentar trazer alívio, para tentar trazer calma, paz para o coração de Saul. Aí entra o que nós lemos no versículo 23 do capítulo 16 de 1 Samuel. Enquanto Davi toca a harpa, o espírito mau se retira da vida de Saul. Davi toca o instrumento e o espírito maligno vai embora. Aí o texto diz que Saul sentia alívio e se achava melhor. Isso aqui vai acontecer por muitas vezes. Quando Saul se sentir endemoniado, se sentir perturbado, Davi vai pegar a harpa dele, vai tocar o instrumento e através do toque, através da musicalidade que Davi tem,
através da adoração que Davi vai fornecer com o seu instrumento, o espírito que está na vida de Saul vai embora e vai trazer paz ao seu coração. É isso que eu acabei de falar para você. É um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo 16, a partir do verso 14 de 1 Samuel. E existem algumas aplicações que são muito pertinentes para a nossa vida nesse dia. E a primeira aplicação está aqui a partir do verso 14, quando diz que o Espírito do Senhor se retirou da vida de Saul. Veja bem, o próprio Deus vai se retirar da vida de Saul. Quando o Espírito de Deus sai, os demônios entram. Você não vê no texto Saul desesperado porque perdeu a presença. Você não vê no texto Saul tentando fazer alguma coisa para recuperar a presença. Se você ler os capítulos anteriores de 1 Samuel, você vai ver que Deus vai usar o profeta Samuel dizendo que o Senhor havia rejeitado Saul. O Senhor havia rejeitado Saul pela conduta que ele veio praticando, da maneira como ele veio caminhando. Até que chegou um tempo que se tornou insuportável a maneira como Saul estava vivendo. Aí o Espírito de Deus se retira de Saul. E você não vê Saul inquieto, desesperado, preocupado porque está perdendo a presença. Percebe no texto, Saul tem coroa, mas já não tem mais presença. Saul tem monarquia, mas não tem mais presença. Saul tem liderança, mas já perdeu a presença. Saul é o gestor de toda a administração dentro do povo de Israel, mas não tem mais presença. E ele não se incomoda com o fato de não ter mais a presença, cara. Ele não se incomoda mais com o fato de não ter mais a glória, de não ter mais o Espírito de Deus dentro dele. Se tornou comum liderar um reinado, administrar Israel e não ter presença. Como é que alguém consegue sobreviver dessa forma? Sabe, isso aqui é muito real para os nossos dias. Quantos reis que estão dentro do seu reinado, assumindo as suas altas lideranças, mas já perderam a presença, cara. Já não tem mais presença na vida deles. Entendem de reinado, entendem de monarquia, são grandes empresários, são administradores, são psicólogos, é tanta coisa, mas não tem mais presença, não tem mais graça, não tem mais unção, perdeu o vigor, perdeu o espírito, e não se preocupam mais em lutar, em procurar manter uma vida espiritual com Deus. Se acostumaram com a forma que estão vivendo, de modo que caminham numa vida superficial, em um evangelho superficial, onde possuem a coroa, mas não tem mais o Espírito de Deus. É possível alguém ter coroa e não ter presença. É possível alguém estar assumindo, liderando Israel e não ter mais glória na vida dele. Sabe, a gente percebe a diferença que Davi tinha para Saul. Você percebe quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, no Salmo de número 51, Natã vai contar aquela historinha para ele e vai começar a dizer, esse cara é você. Aí Davi vai escrever um dos salmos mais lindos na Bíblia, na minha opinião, que é o Salmo de número 51. Aí ele vai dizer, Senhor, dai-me um coração igual ao teu. Não aparta de mim o teu espírito. Não tira de mim a tua presença. Em outras palavras, Davi estava dizendo, Senhor, se quiser tirar a coroa, pode tirar. Se quiser tirar o palácio, tira. Mas não tira de mim o teu espírito. Sabe, Davi é alguém que está preocupado com a graça, que está preocupado com a glória. Ele não quer fazer nada pelo qual, se a presença não estiver na vida dele, ele não quer fazer nada se o Espírito de Deus não estiver presente nele, não estiver dentro dele. Você entende isso? Em contrapartida, a gente está vendo Saul, cara, que está liderando o povo, mas já está liderando sem a presença.
E dentro desse tempo que a gente está vivendo, quantas pessoas que já assumiram posições como rei, pastores, líderes, homens que estão de frente para a obra, mas perderam a presença de Deus na sua vida. Cuidado com o fato de você se envolver tanto com a obra, se envolver tanto com a monarquia, se envolver tanto com o palácio e se esquecer do dono da obra, se esquecer do Espírito de Deus. Não perca a presença na sua vida. É o que alguém disse aqui no meu Facebook. Saul tinha coroa, só que Davi tinha presença. Você não pode perder a presença dentro de você. De forma que o Espírito do Senhor havia saído da vida de Saul. Aí o texto diz que quando o Espírito de Deus sai de Saul, os espíritos malignos entram na vida de Saul. Olha que interessante isso. O Espírito de Deus sai. E quando o Espírito de Deus sai, os demônios entram. Isso aqui é interessante porque isso aqui está fortalecendo o mesmo princípio de ideia que Jesus deixou para nós no Novo Testamento. Quando Jesus disse que quando o espírito maligno sai, se a casa estiver vazia, o demônio que saiu, ele volta e traz mais 7 espíritos malignos com ele, fazendo com que o último estágio desse homem seja pior do que o primeiro. Deixa claro para nós aqui esse sentido, por quê? Porque quando Deus sai, os demônios entram. Eu preciso dizer uma coisa para você. A tua casa não pode ficar vazia. Se a tua casa ficar vazia, os demônios vão entrar nela. Sabe? Ou o que habita dentro de você é o Espírito de Deus, ou o que habita dentro de você são demônios, cara. Não tem como ter Deus e ter demônio ao mesmo tempo. Não tem como. Ou o que está dentro da tua casa é o Espírito Santo, ou o que governa a tua casa são demônios. Não existem 2 caminhos. Não existem 2 universos dentro de você. Sabe? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão vivendo uma mistura. Está misturando tudo. E dizendo que tudo é de Deus. Não foi o que Jesus disse isso. Não foi o que Jesus falou. Não foi o que Jesus disse. Se a casa estiver vazia, ou o que está nela é Deus, ou o que está nela são demônios. Então o que vem de mim ou procede de Deus, ou o que vem de mim procede de uma inspiração maligna. A casa não pode ficar vazia. Uma vez que a casa de Saul, a vida de Saul se tornou vazia, os demônios entraram nela. Tua casa não pode ficar vazia. Eu estou pregando para alguém que está precisando preencher a casa, porque a tua casa está vazia. E se a tua casa estiver vazia de Deus, os demônios entram. Não é que Deus quer que os demônios entram, é que Deus vai permitir por causa da legalidade que você está deixando. Porque alguém vai dizer aqui que foi um espírito, demônios que literalmente vieram mandados por Deus, porque o texto diz que vieram da parte do Senhor. Você precisa saber interpretar o texto. Há uma diferença da vontade de Deus, da permissão de Deus. Deus está permitindo por causa da vida de Saul. Então a conduta de Saul faz o Espírito de Deus sair e os demônios entrarem. Que Deus já está rejeitando a forma como ele está vivendo. Agora Saul não viveu sempre assim, cara. Saul não viveu sempre com uma vida longe de Deus, não. Saul começou bem. Saul começou no caminho. O problema é que durante o processo da vida, ele foi se afastando de Deus. Isso é muito perigoso. Porque às vezes você pode começar muito bem, orando muito, lendo a Bíblia, buscando, se consagrando, e durante o tempo da vida, você vai se perdendo, cara. Você vai se afastando de Deus, sabe? E é nesse meio, nesse processo, que você vai perdendo os seus princípios. Você vai perdendo a sua essência. Se a casa estiver vazia, o diabo entra. Por isso que eu sou um pregador onde Deus tem trazido ao meu coração, para essa geração, uma palavra que sempre gere temor, respeito, amor, compromisso, reverência, verdade. Porque a gente não pode perder o Espírito. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. A minha conduta, a forma como eu vivo, a maneira como eu me posiciono, pode fazer com que tanto o Espírito de Deus habite em mim, como pode fazer também com que demônios se manifestem.
depende do que eu quero para minha vida, da forma como eu vou viver, da maneira como eu vou agir, sabe? O Espírito de Deus quer morar dentro de mim, mas são as minhas decisões que vão dizer se eu quero Cristo ou se eu quero dar legalidade para espíritos malignos governarem a minha vida. O que tem governado a tua mente? O que tem governado o teu coração? Quem é que manda aqui dentro? Quem é que manda nos teus pensamentos? Quem é que está mandando no teu corpo, nas suas decisões, nas suas atitudes? Quem é que tem governado você? É o Espírito de Deus ou são os demônios? Você reage mais pela vontade da tua carne ou pela vontade do teu espírito? A Bíblia diz que Deus saiu, e quando Deus saiu, os demônios entraram. Porque a casa não pode ficar vazia. Guarda isso, por favor. Nenhuma casa fica vazia, cara. Nenhuma casa pode ficar vazia. Se a casa está vazia, o demônio que saiu dela, volta e traz mais 7. Não tem como a casa ficar vazia. Não tem maneira dessa casa ficar vazia. Porque uma vez que ela fica vazia, o demônio que saiu volta e traz mais 7. Deus sai, os demônios entraram na vida de Saul, aí Saul está atormentado, Saul está oprimido, Saul está inquieto, ele não consegue ter paz, porque o espírito que está nele não traz paz para o coração dele. O espírito que está nele está perturbando a alma dele. Então Saul não consegue ter paz. Saul não consegue ter alegria. Saul não consegue viver bem. Saul não consegue ter harmonia no seu cotidiano. Porque o demônio que está habitando na vida de Saul está levando ele para um caminho de perturbação. Agora preste atenção aqui, ó. Você precisa ter percepção do que está acontecendo. Porque às vezes a gente está passando por uma inquietação e a gente diz que a depressão, os problemas que a gente está vivendo, estamos vivendo por causa de algo que Deus está querendo que a gente viva, quando na verdade isso foi resultado das minhas escolhas, das minhas decisões. A Bíblia diz assim: de que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados. Saul está perturbado. Mas por que ele está perturbado? Porque a conduta que ele veio levando gerou legalidade para que demônios entrassem na vida dele. Às vezes a gente tenta atribuir a Deus aquilo que é responsabilidade nossa. Às vezes a gente tenta dizer: Deus, por que o Senhor não fez? Por que isso não aconteceu? E quando na verdade tudo só está acontecendo por causa dos caminhos que eu escolhi. As minhas decisões me levaram para esse caminho. Às vezes você está se queixando, mas são dos seus próprios pecados que deram legalidade para trazer perturbação para a tua vida, para trazer inquietação para a tua vida. Escolhas que você fez, caminhos que você decidiu, lugares que você quis ir, princípios que você quebrou. E tudo isso resultou em consequências para a tua vida. E as consequências geraram perturbação. Isso não é Deus. Não é Deus que está querendo atormentar Saul. Não é Deus que está trazendo inquietação para Saul. Não é Deus aqui no texto que está... mas a Bíblia diz que o demônio veio da parte de Deus. O demônio veio da vontade permissiva de Deus, por causa da legalidade que Saul veio dando. A ação maligna é resultado da legalidade que eu dou. Sabe? Os demônios só podem entrar em você diante de 2 motivos. Primeiro, permissão de Deus. Segundo, legalidade. Saul dá legalidade e os demônios entram nele. Saul está perturbado e ele acha que como a solução para aquilo que ele está vivendo é aparecer alguém que toque bem. E alguém que toque possa trazer paz ao coração dele. Aí o que Saul vai fazer? O texto diz que Saul pediu para que alguém trouxesse um homem que tocasse bem. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui. Olha o que Saul está pedindo. Saul está pedindo um homem que toque bem. Porque na cabeça de Saul, se tiver alguém que maneje bem um instrumento, que saiba tocar, o tocar do instrumento, a melodia do instrumento, vai trazer paz para o coração dele. Como Saul já perdeu a espiritualidade, ele quer apenas um homem que toque bem. Mas olha o que Saul está passando. O processo que ele vive é espiritual.
A falta de paz que ele tem não é porque ele perdeu o sono, insônia natural da vida, não. A falta de paz que ele tem é porque tem demônios que estão perturbando a vida dele. Então há uma ação espiritual na vida de Saul. Você está pegando o que eu estou falando? Só que na cabeça dele, ele quer apenas um homem que toque bem. Porque ele perdeu a espiritualidade. Então para ele só tocar bem tá bom. Só ter técnica tá bom. Só cantar bem tá legal. Por quê? Porque eu já não sou mais espiritual. Então as coisas espirituais para mim não fazem sentido. Então eu quero só um cara que toque bem. Procura alguém no meio aí que toque bem. Se tocar bem, traz para cá. Só que tocar bem não vai expulsar o que está nele. Tocar bem não vai arrancar aquilo que está nele. Porque o que faz o demônio sair não é a qualidade técnica que você tem daquilo que você faz. O que expulsa o demônio não é a condição, não é a qualidade, não é a condição técnica que você tem que vai fazer com que aquele espírito maligno vá embora. Não basta tocar bem. Só que Saul é alguém que perdeu a espiritualidade. E como ele não tem mais o Espírito de Deus na vida dele, ele só usa a razão. Eu só quero um homem que acalme a minha alma, que toque nas minhas emoções e traga alívio para a minha alma. Só que o que ele está passando é espiritual. E alguém que toque na alma dele não vai expulsar o demônio que está nele. Então alguém que toque na alma dele não vai transformar, não vai arrancar o espírito maligno que está dentro dele. Porque quem entende de instrumento e toca muito bem, pode tocar a emoção, pode tocar teu coração, pode te fazer chorar, mas não pode transformar você. Por quê? Porque não é o toque do instrumento que te transforma. Não basta tocar bem. Saul quer um cara que toque bem. Só que tocar bem não expulsa demônio, cara. Tocar bem não gera libertação para a vida de alguém. Toca bem não faz com que aquela situação seja restaurada, seja transformada. Aí eu acho interessante que um jovem vai dar um conselho a Saul. E vai dizer, olha, eu conheço um jovem, um garoto, que é belemita. Ele é valente, homem de guerra, animoso. E acima de tudo, o Senhor é com ele. Nenhuma dessas características que esse homem falou valeriam a pena se ele não terminasse o versículo dizendo que o Senhor era com Davi. Por quê? Até o momento que ele diz, ó, o Senhor, eu conheço um garoto que é valente, ok. Eu conheço um garoto que é animoso, ok. Animoso vem de animado. Eu conheço um garoto que é de gentil presença, ok. Eu conheço um garoto que é um homem de guerra, ok. Agora, ele não adiantava ter todas essas qualidades se o Senhor não fosse com ele. Porque não basta tocar bem. O Senhor tem que estar com ele. Não basta esse garoto ser bom naquilo que faz. Ele tem que exalar presença naquilo que faz. Não basta ele simplesmente entender do instrumento. Ele tem que ter relacionamento com Deus. Alguém está olhando de longe e está dizendo, Davi não só toca, o Senhor é com ele. Ele é alguém que tem relacionamento com Deus. A presença de Deus na vida de Davi vai fazer toda a diferença. Saul é alguém que já perdeu a espiritualidade. E como ele perdeu a espiritualidade, ele quer apenas um cara que toque bem. Só que tocar bem não vai arrancar o mal que está dentro dele. Isso aqui acontece nessa geração. Pessoas que perderam a espiritualidade e quer para um culto apenas um cara que toque bem, que canta bem. Aí você vê muita gente que toca bem, que canta bem, que divide vozes, faz primeira voz, segunda voz, terceira voz, 4 vozes, canta que é uma maravilha, mas não consegue trazer o céu para a terra. Não consegue salvar pessoas. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Contudo, o meu relacionamento com Deus faz a diferença na vida das pessoas que me ouvem. A maneira como eu vivo, a maneira como eu reajo às coisas espirituais. Não basta apenas tocar. Tem que ter vida com Deus. Não basta apenas pregar. Tem que ter vida com Deus. Não basta apenas ter conhecimento. Tem que ter vida com Deus. Não basta apenas cantar muito bem. Tem que ter relacionamento com Deus. Não basta apenas entender da técnica, do conhecimento e pá.
tem que ter vida com Deus. Aí você vê hoje músicos que tocam muito bem, que conseguem tocar na emoção, que fazem aqueles acordes maravilhosos, que as pessoas saem chorando da igreja, mas não saem com uma vida transformada, cara. Por quê? Porque não possuem relacionamento com Deus. Se você não tem relacionamento com Deus, você não consegue alcançar as pessoas que estão ao seu lado. Você pode fazer a pessoa chorar, mas você não traz libertação para a vida dela. Você pode fazer a pessoa rir, mas você não transforma a vida dela. Porque a transformação se dá no relacionamento que eu tenho com Deus, fazendo com que aquilo que eu faço se torne verdade naquilo que eu estou expressando. Davi não só tocava bem, o Senhor era com ele. Davi não somente era um homem de guerra, gentil, o Senhor estava com ele. Agora, olha que interessante isso. Alguém de longe está observando que lá no campo tem um garoto que é filho de Jessé, que toca bem, e mais do que isso, além de tocar bem, o Senhor é com ele. Está percebendo que o testemunho de Davi chegou no palácio? Eu repito isso. O testemunho de Davi está chegando no palácio. Gente, Davi está no campo cuidando de ovelha. Só que o testemunho dele está chegando no palácio. Alguém no meio do palácio está ouvindo falar de Davi, que é valente, animoso, um homem de guerra, de gentil presença, e que o Senhor é com ele. Davi está sendo observado. Você pode não perceber, mas tem alguém que está observando você. Você pode não compreender isso, mas tem alguém que está olhando para você. Você nem sabe quem é, mas está vendo o teu testemunho. Está vendo a maneira como você vive, a forma como você se comporta. Alguém que está olhando de longe está dizendo: vai até aquele cara ali, porque aquele ali é homem de Deus. Vai até ele, porque aquele ali tem vida de oração. Ó, pode bater na casa de fulana, porque fulano é crente. Ó, não procura aquele não, que aquele ali é hipócrita. Aquele ali não tem nada de vida com Deus. Agora vai na casa de Beltrano, porque aquele ali é homem de Deus. Vai lá, pode ir lá. O testemunho de Davi está chegando no palácio. Davi não só toca, tem alguém que olha para ele, que está acompanhando ele e está dizendo: leva esse cara, porque esse cara é homem de Deus. Que a gente está vivendo esse tempo onde as pessoas trazem para dentro da igreja só o cara que toca bem. Então o cara que toca bem, que prega bem, que, nossa, traz para minha igreja, vem cá cantar, vem cá pregar. Então esses são os critérios que você estabeleceu? Deixa eu dizer para você que melhor do que pregar bem é ter uma vida com Deus. Melhor do que cantar bem é ter uma vida com Deus. Melhor do que profetizar, melhor do que tocar, melhor do que fazer tantas coisas é ter relacionamento com Deus. Só que nós estamos vivendo um tempo onde pastores de muitas igrejas estão simplesmente procurando o cara que tem talento. Quem é que toca mais? Quem é que canta mais? Quem é que entende mais? Porque também já perdeu a espiritualidade. A falta de espiritualidade faz ele perder também critérios espirituais. Então só tocar bem faz bem para ele. Só que mais do que tocar bem é você ter um relacionamento com Deus. Cara, presta atenção nisso aqui, por favor. Davi é alguém que ninguém conhece ainda. É a primeira vez que no texto está sendo expressado a vida de Davi. O primeiro contato que Davi está tendo aqui na história, em 1 Samuel capítulo 16, ninguém conhece Davi. Ninguém sabe quem é Davi. Só que Davi já tem uma vida de oração. Alguém olha de longe e está vendo que ele tem um relacionamento com Deus. Davi não construiu uma vida com Deus a partir do momento que ele chegou no palácio. Davi não construiu uma vida com Deus a partir do momento que ele teve contato com o rei. Não. Muito além das ovelhas, muito além dos palácios, muito além dos púlpitos, ele já tinha uma vida com Deus. Porque o que Davi tinha não era púlpito, Davi tinha altar, cara. E altar é diferente de púlpito. Quando Davi chegou no palácio, ele já tinha um altar de adoração, ele já tinha um altar de oração, ele já tinha um relacionamento com Deus.
Davi não precisava ir para o palácio para mostrar que ele tinha poder para arrancar o que estava em Saul. Ele tinha altar dentro do campo. Ele tinha vida com Deus dentro do campo. Ele tinha um relacionamento com Deus dentro do campo. Tem muita gente vivendo de púlpito. Tem muita gente vivendo de palco. Muita gente está vivendo Tem muita gente vivendo de reinado, de outdoor. Tem muita gente vivendo de grandes coisas, de grandes cenários. Só que tem pouca gente vivendo de altar. Você precisa entender isso. Nem todo mundo que está em cima do púlpito tem altar. Tem muita gente que toca bem, que prega bem, que canta bem. Mas é pouca gente que tem altar. Altar você não se constrói em cima de um púlpito. Altar você não se constrói na frente das pessoas. Altar não é construído em cima de um palácio. Altar é construído no campo. Lutando com o urso, com o leão, nos bastidores, desenvolvendo um quarto de oração, um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus. Ninguém vê o altar. Só que o reflexo do que está acontecendo, a libertação dentro do palácio, é por causa da vida de oração, de relacionamento que Davi vem construindo com Deus. Davi tem altar. Davi não tem só púlpito, só palco. Davi não é alguém que está chegando agora com Deus, não. Ele já tem um relacionamento com Deus. Por isso, construa com Deus uma vida de altar. Um relacionamento sincero entre você e Deus. Faça do teu quarto um lugar de oração. Levanta um altar na tua cozinha. Levanta um altar no teu quarto. Levanta um altar na tua casa. Levanta um altar de oração a Deus. Sabe por quê? Porque nessa vida, cara, os palácios se vão. Vai chegar uma hora que você vai sair do palácio. O palácio não dura para sempre. E nem todo mundo vai chegar no palácio. Mas tem uma coisa que ninguém pode arrancar de você, ninguém. Altar. Relacionamento com Deus, cara. Às vezes podem tirar o seu púlpito. Você pode não estar com uma agenda bombando, rodando por aí pelo Brasil. Você pode não estar assumindo alguns ministérios que você queria estar. Mas ninguém pode tirar o altar de você. Ninguém pode tirar o comprometimento que você tem com Deus. Sabe? Os púlpitos se vão. Não enche o teu coração nos palácios da vida. Essas coisas passam. Chega uma hora que ela termina. E quando isso terminar, o que vai ser de você? O que você vai ter? Os amigos se vão. As pessoas se vão. A única coisa que vai restar é o altar. Então não deixe o altar quebrado. Restaura a sua comunhão com Deus. Levanta o seu altar de adoração. Porque as coisas se vão, mas o altar permanece. Davi chega no palácio, mas ele não construiu um relacionamento com Deus a partir do momento que ele está no palácio. Ele construiu um relacionamento com Deus muito antes de chegar no palácio. Porque você está vendo alguém que está chegando agora que apareceu no palácio. E nossa, que esse barbudinho que está aparecendo. Só que antes do cara chegar e aparecer no palácio, ele já tem muito tempo numa vida de altar. E às vezes o palácio é consequência da vida que ele está levando com Deus. E porque talvez Deus quis chamar para o palácio. Porque nem todo mundo que tem altar vai chegar no palácio. Deus tem uma dose certa, um propósito certo, um tempo certo para cada pessoa. Eu preciso entender o propósito de Deus dentro do tempo que Ele estabeleceu para mim. Sabe? O testemunho de Saul vai chegar lá no palácio. O testemunho de Davi vai chegar lá no palácio. De maneira que Saul vai dar uma ordem para que os mensageiros saiam e chame Davi. Procure trazer esse menino até o palácio. Os mensageiros vão na casa de Jessé. É o primeiro contato de Jessé também na história. Eles chegam na casa de Jessé. Imagina a honra de receber alguém que é enviado pelo rei.
eles chegam na casa de Jessé. Jessé tá tão alegre, tá tão feliz com essa notícia, que ele vai dar um animal, oferecendo algumas coisas para levar para o rei, porque é uma honra receber os representantes do rei dentro da sua casa. Quando chegam na casa de Jessé, aonde está Davi? No campo, certamente mais uma vez cuidando de ovelha. Você pode não perceber, mas essa é a primeira vez que os homens aparecem e Davi está no campo. Mas para frente, em 1 Samuel capítulo 16 também, quando Samuel vai ungir Davi para se tornar rei de Israel, aonde Davi vai estar? No campo. Todo o tempo Davi está no campo, cuidando, trabalhando, fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Aí Davi se levanta, vai até o palácio, vai até Saul. Saul está atormentado com espíritos malignos, cheio de demônio, e Davi vai tocar a harpa para expulsar aquilo que está dentro de Saul. Agora veja bem, Saul mandou os mensageiros buscarem Davi aonde ele estava. Davi não precisou aparecer e dizer: tô aqui, eu toco, gente. Não. Foi Saul que mandou chamar Davi, porque o nome de Davi chegou no palácio. Eu repito isso: o nome de Davi chegou no palácio. Eu repito mais uma vez: o nome de Davi chegou dentro do palácio. Porque guarda essa frase aqui: quando chega o tempo do palácio, ninguém consegue te esconder no campo. Eu vou dizer mais uma vez: quando chega o tempo do palácio, ninguém consegue te esconder no campo. Davi não precisa se aparecer, se amostrar, gritar: gente, eu tô aqui, eu sei tocar, eu sou o cara, eu entendo de harpa, eu entendo de instrumento, eu toco muito bem. Não. Davi estava no campo. O nome dele chegou no palácio. Porque quando chega o tempo, Deus tira você do campo e te leva para o palácio. Só que nós estamos vivendo hoje uma sociedade imediatista, onde as pessoas costumam até dizer essa frase: porque quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado? Aonde está escrito isso na Bíblia? Quem é que lembrou de José na prisão? Quem é que lembrou de Daniel quando foi para a cova? Quem é que lembrou de Davi quando estava no campo? Quem lembrou? Quem não é visto não é lembrado. Quem tem promessa pode estar escondido dentro de uma prisão, pode passar por um calabouço, pode ser jogado dentro de uma cova. Quando chega o tempo de Deus, Deus te arranca e te faz viver o propósito. Não tem nada que consiga esconder você quando Deus quer fazer você aparecer. Quando Deus te esconde, ninguém te acha. Mas se Deus te acender, ninguém apaga, querido. Então você precisa entender isso. Entenda que é um tempo. Vai cuidando das ovelhas, vai cuidando do campo, e não se preocupa com o nome não. Vai cuidando, vai fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Faz. Porque se for propósito de Deus, Ele vai elevar teu nome dentro do palácio. E fica tranquilo, não vão precisar manchar você, criticar você, falar mal de você, tacar pedra em você. Não, fica tranquilo, não se preocupa com calúnia, fofoca, não. Quando chega o tempo de Deus, até quem tenta atrapalhar te ajuda. Ninguém consegue impedir o propósito. Ninguém. Nem o poço impede o teu propósito, nem a prisão impede o teu propósito, a cisterna não impede o teu propósito, a inveja, ninguém consegue impedir você de chegar no propósito que Deus estabeleceu. Porque quando chega o tempo do palácio, ninguém consegue te esconder. Então entenda qual é o tempo. Se Deus tem o palácio para você, Ele está te escondendo por um propósito, e no tempo certo, Ele vai tirar você do campo, da posição que você está, para você chegar no propósito. Aí o texto vai dizer que Davi vai pegar a harpa e vai começar a tocar o instrumento. Quando Davi toca o instrumento, os demônios que estão em Saul vão embora. Davi vai tocar a harpa e os demônios que estão em Saul vão embora. Toque essa harpa.
Essa harpa que está escondida dentro da tua casa, toca ela. Essa harpa que está parada, que você não usa mais, levanta essa harpa de adoração dentro dessa sala. Levanta essa harpa de louvor dentro desse quarto, porque quando você voltar a usar a tua harpa, os espíritos que habitavam dentro desse ambiente, eles irão embora. Toca a harpa. Usa a adoração, usa o louvor, o instrumento que Deus te deu, para que o nome de Deus seja glorificado. Agora, eu termino dizendo isso aqui, presta atenção. Por muitas das vezes, Saul vai ficar endemoniado. E toda vez que Saul ficar endemoniado, Davi vai pegar a harpa e vai louvar a Deus. Saul fica com demônios e Davi pega a harpa para expulsar o espírito maligno. Diz a Bíblia que chegou um momento que Saul estava tão endemoniado que ele pegou uma lança para jogar em Davi. Davi fugiu da lança, se esquivou da lança, saiu da lança, mas continuou tocando a harpa para expulsar o espírito maligno de Saul. Cara, eu preciso que você guarde isso aqui. Saul joga a lança para atacar Davi, para matar Davi. Só que Davi pega a harpa para acalmar Saul. Saul joga a lança para matar Davi. Só que Davi vai pegar a harpa para acalmar Saul. Você não pode agir como Saul. Você não é Saul. Não é porque estão jogando lanças em você que você vai agir da mesma forma. A natureza dele é de Saul, mas a minha é de Davi. Porque enquanto uns atacam, outros adoram. Enquanto um está com pedra, outros glorificam a Deus. Enquanto uns se levantam, outros exaltam a Deus. Enquanto uns só sabem lançar pedras, criticar e falar mal, outros estão simplesmente pegando a harpa e adorando ao Senhor, agradecendo a Deus, adorando a Deus pelo aquilo que Ele é. Não haja como Saul. Você não tem natureza de Saul. Você não tem que jogar a lança nos outros, porque é dessa forma que as pessoas estão agindo com você. Sabe? Pega o teu instrumento, começa a adorar, e o mal que está atingindo Saul vai sair através do poder que está sobre a sua vida. Usa a tua harpa. Eles atacam e você adora. Eles se levantam e você glorifica. Eles tacam pedra e você abraça. Eles falam mal e você traz paz. Eles te criticam, fazem de tudo para você agir como eles, para se levantar como eles, para lançar pedras igual. Eles não entendem porque tanto eles se levantam e a única coisa que você consegue transmitir é amor, paz, alegria. Por quê? Porque enquanto uns só tem raiva, Davi só tem adoração para oferecer. E não é a raiva de Saul que vai comprometer a adoração que eu tenho para entregar para Deus. Eu não sou movido pelas circunstâncias, e não é a revolta que está em Saul que vai tirar a paz que está no meu coração. Davi já está perturbado. Saul já está perturbado, cheio de demônio, cheio de espírito maligno. Mas Davi tem um espírito de Deus. Você está entendendo o que eu estou pregando para você? Está pegando essa palavra? Não seja levado pela voz de Saul. Não seja levado pelas flechas, pelas lanças que estão atacando você. Não seja levado pelas circunstâncias que estão vindo para tirar a tua paz. Não. Quando Saul jogar a lança, pega a tua harpa, toca ela, volta a adorar o Senhor, porque o que está dentro de você é muito maior do que aquilo que está governando a vida de Saul. Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Pessoal que está no Instagram, que está no Facebook, eu estou fazendo uma live dupla agora. Você que está no Face, se inscreve, me segue aqui no Instagram, depois vai lá para o meu Instagram, me segue lá. E você que está no Instagram, que não me conhece no Face, me siga agora no Facebook, tá bom? E outra coisa, eu estou saindo agora
tanto do Instagram quanto do Face, e vou lá pro meu YouTube, pro meu canal no YouTube, e vou conversar, bater um papo com os meus inscritos, tá bom? Responder alguns comentários, falar com eles. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá pro meu canal no YouTube, que eu vou estar conversando com a galera lá, tá bom? Se inscreve no meu canal, deixa o seu like lá, compartilha com todo mundo para você continuar sendo edificado através da minha vida. Beijo no teu coração, boa semana para você, fica na paz, tchau.